primeira coisa que a maioria das pessoas quer saber quando pega um baralho de tarô pela primeira vez é: o que essa carta significa? Bom, é a pergunta errada. Não porque ela seja ingênua, mas é a pergunta razoável, sim, que qualquer pessoa faria. Mas ela faz parte de uma premissa que vai te travar antes mesmo de você começar. A de que o tarô tem respostas fixas, esperando para serem decodificadas. Não tem. O tarô é um sistema de símbolos, 78 imagens construídas ao longo de séculos, carregando camadas de significado. É um vocabulário visual denso, sofisticado, e quando você aprende a ler, surpreendentemente preciso. Mas um vocabulário não fala sozinho, né? Ele precisa de uma pergunta, de um contexto, de alguém disposto a escutar. E é por isso que eu digo que tarô é conversa. Quando você trata o tarô como previsão, você assume uma posição um pouco passiva. A carta diz algo. Você recebe a informação. Certo ou errado? Bom, ruim. Quando você trata o tarô como conversa, você entra como participante. A carta apresenta uma perspectiva. Você responde com o que você sabe sobre a sua própria história. E o sentido, ele emerge desse encontro. Não da carta sozinha, e nem de você sozinha também. Pensa assim, se eu te pergunto como você tá, e você responde, tudo bem, a conversa pode acabar aí. Mas se eu te pergunto, o que você tem carregado nessa semana que ainda não conseguiu colocar em palavras, uma coisa diferente acontece. Você para, você pensa, alguma coisa sobe, e o tarô, ele pede perguntas assim, não para o futuro, mas para o presente, que você ainda não conseguiu articular. E você vai se perguntar, mas Paloma, e as previsões? Sim, elas existem. Existem cartomantes que trabalham com tarô preditivo. E eu não estou dizendo que isso é inválido, viu, de forma alguma. Eu estou dizendo que não é por aí que você vai começar. E também não é dessa forma que eu prefiro trabalhar. A razão é simples. Previsão exige anos de prática, muita intuição desenvolvida, e um tipo específico de relação com o seu baralho que não se constrói numa tarde. Se você começar tentando prever, você vai se frustrar bem rápido. Começar pelo tarô como uma ferramenta de autoconhecimento é mais honesto e também mais sustentável. E na minha experiência, muito mais poderoso. Porque você não precisa acreditar em nada para isso funcionar. Você só precisa estar disposta a prestar atenção, a ouvir. Pensa no tarô como um espelho que fala. Mas um espelho comum, ele te mostra o que está na superfície, o que está ali, o que você consegue ver. O tarô te mostra o que está na superfície e te obriga a perguntar por que aquilo está ali, o que veio antes, o que poderia ser diferente e o que está dentro. Não é magia, não é misticismo e também não é hype. Tarô é atenção com estrutura. E é exatamente isso que você vai aprender a fazer nesse curso comigo. Na próxima aula, a gente vai falar sobre de onde veio o baralho do tarô. Não a versão mítica que circula por aí na internet, mas a história real, que é bem mais interessante do que parece. Então, eu te vejo lá.